Moroni, eu vou fazer um breve resumo aqui a seu respeito. E irmão Moroni Bintorga nasceu na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 10 de junho de 56. Formado em Direito pela UFRGS, delegado da Polícia Federal aposentado, deputado federal por 4 mandatos, vice-governador do estado do Ceará por 1 mandato, vice-prefeito da cidade de Fortaleza por 1 mandato. O irmão Moroni Torun serviu na Missão Brasil São Paulo Norte, de 1977 a 1979. Sumo sacerdote, cursou o seminário e o instituto e exerceu alguns chamados, como presidente dos rapazes, como sumo conselheiro da Estaca Porto Alegre, conselheiro da Estaca Porto Alegre, bispo da ala de Aldeota, presidente da Estaca Fortaleza, regente do coral da ala Norte Brasília, presidente do Quórum de Elder na ala Norte Brasília, sumo conselheiro na Estaca Brasília Norte, presidente de missão em Portugal, Lisboa, de 2009 a 2012, 70 de área no Brasil, sumo conselheiro da Estaca Fortaleza Dunas. É casado com a irmã Rosa Cristina de Caldas Torgan, pai de 2 filhos homens, o Mozia e o Jared, e avô de 4 netinhas, a Ingrid, Isis, Megan e Emily. E hoje, o irmão Moroni, ele é patriarca da Estaca Brasília Norte, primeiro conselheiro do Templo de Brasília. Tem alguma coisa que eu esqueci, irmão Moroni? O seu microfone, só tem que abrir o microfone aí, porque eu acho que faltou abrir o microfone. Su, consegue abri-la para ele? Vamos ver se a Surema consegue abrir, irmão Moroni. Bem, eu não consigo abrir, mas eu consigo pedir, mandar um pedido para ele abrir. Ela vai mandar uma solicitação para tu liberar aí, irmão. Conseguiu ver, irmão? Mandei a solicitação. Vê se aparece aí. Que aí a gente. Mandando o pedido. Ou, Pois, ou é, duas opções, ou tu ligar ou então aceitar a opção, irmão Moroni. olha, Enquanto, quem sabe faz ao vivo. enquanto o irmão Moroni acha lá, eu lembro do irmão Moroni quando eu morei. Não, não está saindo nada ainda, irmão. Acho que ele chamou alguém lá. Enquanto ele acha lá, eu conheci o irmão Moroni quando eu morei em Brasília, na Estaca Brasília Norte. Eu só fiquei 3 anos lá, talvez ele não vá lembrar. Também eu já modifiquei bastante de lá para cá, mas eu lembro muito bem dele no coral, cantando no coral. Ele ao lado Alô, do irmão Munhoz, hein? aquelas vozes poderosas. Agora sim. Deu agora? Ah, é! É, Obrigada. Eu tinha perguntado, meu Moroni, se faltou alguma coisa no que eu fiz o resumo. A gente falou aqui de você. não faltou nada, faltou eu dizer amém e ir embora só. Que bom. Então A tá, irmão live Moroni, agora. chegou uma hora que tu disseste que era para mim perguntar. Então vai ser eu perguntando e vocês respondendo, é isso? Não, é assim, porque às vezes as pessoas se empolgam, irmão Moroni, e elas começam a falar de coisas, alguns comentários que acabam, né, se referindo assim a algumas pessoas, tal, e fica às vezes um pouco constrangedor, e a gente não quer constranger ninguém. Então, o senhor pode fazer perguntas, mas também pode deixar em aberto para as pessoas perguntarem no final, como o senhor preferir. Não tem problema, podem perguntar a hora que quiser. Estão ouvindo bem agora? Sim. Ah, que bom. Quero E aí, agradecer meu aí amor? que fizeram e agradecer poder estar com vocês aí nessa hora que não é tão da madrugada, né? Mas já fica mais tarde agora de noite. E me falaram para falar alguma coisa sobre segunda vinda, é isso? Isso. É, tá bom.
Eu vou ver aqui, como é da madrugada, pode ir até 1 da manhã, né, falando. Pode, a gente aqui está todo mundo tranquilo. Fica à vontade. Tô brincando. A segunda vinda é um tema bem interessante, mas eu costumo dizer, muita gente tem curiosidade na segunda vinda. Alguns por curiosidade, outros por falta de fé, né? Porque vendo Jesus Cristo vão ser que nem Tomé. Se eu pegar nele, aí eu sei que tudo isso é verdade. E, na verdade, a gente não precisa de segunda vinda para saber que tudo isso que o Evangelho fala é verdade. Basta botar o joelho no chão e perguntar para o Papai do Céu, né? E vai sentir dentro do coração que é verdade. Eu costumo dizer que a segunda vinda pode ser para nós muito antes do que para os outros. Basta eu morrer amanhã, hoje, daqui 1 minuto, daqui um dia, daqui 10 dias, que a segunda vinda chegou para mim. Eu vou encontrar o Senhor, né? Apesar que tem alguns que dizem não morre, aí a gente fica dormindo até a ressurreição. Não, não é verdade, não. Esses esqueceram de ler João 5, 25 e 28, esqueceram de ler 1 Pedro 3, 18, 19, e esqueceram de ler 1 Pedro 4, 6, que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí em João 5, 25, diz que aqueles que estavam mortos. Aí muitos podem dizer, não, Jesus Cristo foi e pegou aos mortos, é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem para dizer que as pessoas que não conheciam o Evangelho ainda estavam mortos. Não, mas aí no 28 ele diz, não, aqueles que estavam lá no cemitério, na tumba mesmo, né? Então, para deixar bem claro. E no Pedro 3, de 18 a 20, diz que ele pregou aqueles que do outro tempo viveram no tempo de Noé. Lembra que morreu um monte de gente no tempo de Noé? Pois Jesus Cristo começou a pregação por eles. Então não é como muita gente fala, né, de que morre e termina por aí. Não. Tanto é que em Lucas 23, 43, Jesus Cristo deixou claro isso. Ele disse para o ladrão, aquele bom ladrão que disse que pedia perdão para ele, tu ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Senão ele dizia, não, até ainda hoje tu vai estar na tumba para esperar a ressurreição, dormindo o sono profundo até a ressurreição. Não, ele não disse isso. Então isso é para a gente entender, em primeiro lugar, que quando a gente morre, a gente vai para o mundo espiritual. E lá existe o paraíso e a prisão. O paraíso, diz aí as escrituras, né? Inclusive em Doutrina e Convênio 42, 46, diz que para aqueles que são justos, a morte é doce, né? Por quê? Porque nós vamos encontrar o nosso Redentor, nós vamos encontrar vários familiares e dessa forma a gente vai estar num estado, alma 40, de 11 a 13, diz que nós vamos estar num estado de felicidade, né? E os outros vão estar num estado de trevas ainda, porque não conhecem direito o evangelho ou conhecem e não querem viver o evangelho. E quem não quer viver o evangelho fica fora da luz, fica nas trevas, né? E vai ficar nas trevas até a ressurreição, em que vai ressuscitar para um grau de glória aí, né? Então isso é interessante. Quanto à segunda vinda, se a gente olhar em Joel, ele diz uma frase que eu acho muito bonita, Joel 2,13. Lá ele diz: rasgai o vosso coração e convertei-vos. Eu achei tão interessante isso, rasgai o vosso coração e convertei-vos, e enche do amor do Senhor, né? Porque o coração do homem natural, ele não está nas coisas que têm valor, ele está nas coisas palpáveis, nas coisas que o sentido deixa a gente tocar. E ele diz: rasgai o vosso coração e enchei do amor do Senhor e convertei-vos.
né? E diz que o Senhor vai derramar o Espírito dele a quem fizer isso. E essas pessoas vão profetizar, terão sonhos, terão visões, né? Para quem tiver essa vontade de rasgar o seu coração e encher do amor do Senhor, né? Diz também lá em Joel que alguns sinais vão preceder essa segunda vinda, como o sol vai escurecer, todos os astros e a lua, inclusive, não terão luz, né? Então, isso também diz. Mas diz que aquele que invocar o nome do Senhor com fé, ele vai ser salvo e vai viver com o Senhor. No Guia das Escrituras, ele fala de uma forma muito interessante, muito clara, se a gente for para o Guia das Escrituras. Ele fala que na segunda vinda, os justos ficarão numa nuvem, enquanto os iníquos serão expulsos, porque a terra será no milênio transformada para o reino terrestrial, né? Então, os justos serão apartados numa nuvem. E isso diz no Guia das Escrituras, só para as pessoas saberem. Tudo que eu estou falando, eu vou botar Guia das Escrituras, vou botar Escritura, que é para ninguém perceber que aqui tem uma ideia do Moroni. São ideias que estão nas Escrituras. Em Mateus 24, ele tem uma descrição de várias coisas que vão acontecer antes da segunda vinda. Guerras, rumores de guerras, né? Vamos ter pestes, vamos ter fome, vamos ter terremotos, tudo isso que a gente está vendo já, né? Vamos ter falsos profetas, a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai esfriar, né? Nós vamos ter. É interessante, no 36 diz uma coisa bem interessante, em Mateus 24, 36, que ninguém sabe que dia vai ser isso. Então, se alguém disser, olha, daqui 2 meses Cristo vem, mentira, está mentindo. Olha, vai ser no fim do ano que Cristo vem. Ó, pelos meus cálculos, a gente viveu com a 4.000, depois do tal, veio no meridiano dos tempos, veio Jesus, aí tem mais 2.000 anos, aí vai ter mais 1.000 anos do milênio, mas não sei o quê. Tem gente que gosta de fazer isso para tentar adivinhar, não tenta. Não tenta que vai mentir. É isso que Jesus Cristo disse, né? Que ninguém sabe, nem os anjos sabem. Só Deus sabe o dia da segunda vinda. Mas tem esses sinais todos que já estão acontecendo. E isso é interessante a gente saber. Mas aí, o que é importante? Ali em Mateus 24, 42, fala uma coisa bem interessante que Jesus diz para nós: vigiais, porque não sabeis a hora. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar. Mas vigiar o quê? Vou ficar agora na janela sempre para ver se vai vir a luz, vem a nuvem com Jesus Cristo. Não. É vigiar a minha dignidade. É vigiar a minha obediência. É vigiar se eu estou cumprindo meus convênios que eu fiz com o Senhor desde o batismo até os convênios do tempo. É essa vigilância que nós temos que ter. Se nós tivermos esta vigilância, não interessa o dia que vai ser a segunda vinda. Pode vir, Senhor, que eu vou estar pronto para te receber. Vou te receber de braços abertos. Ou então eu vou te encontrar antes e vou te encontrar de braços abertos também. Quer dizer, é essa tranquilidade que nós temos que ter. Porque muita gente se preocupa, fulano diz na bênção que ele vai estar na segunda vinda, então eu vou fazer os cálculos aqui, ele vai viver mais 30 anos, se eu viver 30 anos eu vou estar na segunda vinda. Não te preocupa com isso. Te preocupa com isso, não. Te preocupa em estar pronto para a segunda vinda hoje. Te preocupa em estar pronto para a segunda vinda não daqui 30 anos. Te preocupa em estar pronto para a segunda vinda amanhã. Essa semana faz metas para te aprontar para a segunda vinda. Para hoje, para amanhã, para essa semana, para este mês, para este ano. Faz metas e tu vai te aprontando para a segunda vinda.
Veja que é importante a gente ter essa noção. Muitas vezes, tudo bem, eu até acredito que a nossa fé é fraca, né? A minha fé ainda tem tanto para desenvolver. E muitas vezes a gente gosta da ideia de dizer, eu quero ver a hora que Jesus Cristo estiver chegando. Aí tudo aquilo que eu acreditei confirma. Não precisa. Confirma tudo isso que tu acredita com os milagres que tu está vendo na tua vida, com a ação do sacerdócio na tua vida. Confirma tudo isso com o joelho no chão em oração e pedindo revelação do Senhor. Confirma tudo isso cumprindo os teus convênios e sentindo o amor do Senhor dentro do teu coração. É dessa forma que tu tem que confirmar. E aí não faz a menor diferença se a segunda vinda vai ser daqui 1 mês, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Porque aí o dia que eu morrer, eu vou lá me encontrar com ele e vou dizer que nem Moroni disse, né? Vou estar naquele agradável tribunal. Isso vai ser depois. Mas, de qualquer jeito, eu vou estar encontrando já para ir para o paraíso ou para a prisão, aquelas coisas todas no início. Mas que seja agradável o nosso encontro e não envergonhado. O encontro envergonhado com ele que é terrível, né? Eu fiz tudo isso de errado e agora estou me encontrando contigo. Não, se arrepende antes. Para isso ele fez a expiação. Para isso aquele bebê sofreu por nós. E Cristo foi puro, igual um bebê, a sua vida inteira, só para poder pagar o preço do nosso arrependimento. Que possamos nos arrepender a cada dia e tentar melhorar, ser melhor hoje do que eu fui ontem, ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E é o arrependimento que nos faz melhorar passo a passo, degrau por degrau. Ninguém vai ter a perfeição do dia para a noite, mas a perfeição se conquista a cada dia e a cada noite, de acordo com aquilo que nós vamos fazer. Então, isso nós temos que ter em mente. Mas se querem saber mais sobre segunda vinda, Apocalipse 11 também fala sobre segunda vinda. Então, vejo, na Bíblia nós temos Isaías 13, Mateus 24. Isaías 13, 10 diz só uma coisinha pequena, né? Que o sol vai escurecer, a luz da lua vai também, a lua não vai ter luz, os astros não terão luz. Mas Joel 2 já tem uma extensão de coisa que a gente pode fazer. Em Mateus 24 diz várias coisas que vão acontecer. Em Apocalipse 11 ele se detém mais nas duas testemunhas que estarão em Jerusalém. Então ele fala das duas testemunhas. Diz que elas pregarão. É interessante que diz no versículo 3 de Apocalipse 11 que elas falarão durante 1260 dias. Durante 1260 dias elas vão pregar o evangelho. Depois vão matá-las. Depois, no terceiro dia, elas vão ressuscitar e serão levadas na nuvem pelo Senhor e seus anjos. Então, esse é um sinal derradeiro para a vinda do Senhor. Esse será um sinal derradeiro para a vinda do Senhor e muito definitivo. Mas, como eu disse, tem grande importância para nós? Não, tem grande importância para o mundo. E aí é que entra a Doutrina e Convênios 34:6. Eleva a tua voz e prepara a segunda vinda. Para preparar a segunda vinda, quem prepara a segunda vinda somos nós, porque o evangelho terá que ser pregado a todos, né? Isso também é dito nas Escrituras. O evangelho deverá ser pregado a todos. E todos que estiverem ao nosso redor têm que ouvir o evangelho. Se eles vão escolher seguir ou não vão escolher seguir, é outro problema. E o livre-arbítrio deles é que vai decidir. Mas o meu dever é elevar minha voz e preparar a segunda vinda. Existem 3 coisas fundamentais para a gente fazer para preparar a segunda vinda.
né? Falar da igreja para os nossos amigos, para o nosso próximo, para todo mundo, para os parentes, para os vizinhos, para os colegas, né? Fazer a ministração e também buscar o nome das pessoas que são nossos familiares para levar ao templo. Por isso que em João, 1 João 3,18 diz: não me ame de palavra nem de boca, mas por obra e ação. Então, as nossas obras, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. E essas obras é que nós devemos fazer para nos preparar para a segunda vinda. Então, existem coisas importantes. Como é que eu me preparo para a segunda vinda? Cumprindo os meus convênios, cumprindo os meus chamados, chamado de pai, de marido, de mãe, de esposa, né? E os chamados da igreja também, todos. Fazendo administração, fazendo obra missionária e fazendo o trabalho de história da família. Esses 5 pontos, não estou dizendo que sou só esse, não, mas esses 5 pontos já nos dão uma boa preparação para a segunda vinda. Desde como eu tanto faz que se for aquela que ele vai aparecer para o mundo, e para o mundo todo joelho vai confessar que ele é o Cristo, não tem para onde correr, ele vai vir com poder, com glória, numa nuvem, né? É isso que diz, mas com poder e glória. Agora, também quando eu morrer, eu me encontro com ele. E aí a segunda vinda chegou antes. E aí é que eu vou saber como é que vai ser meu estado durante o milênio, né? E como vai ser a minha vida no mundo espiritual até a ressurreição. Na ressurreição vai ser definido o meu grau de glória. Se eu vou para o teleste, se eu vou para a glória terrestre ou se eu vou para a glória celeste. E o meu corpo ressuscitado vai ser de acordo com o meu grau de glória. Eu vou ter um corpo ou teleste, ou terrestre, ou celeste. Então, essas são as coisas que vão acontecer, né? Eu estou falando aí por quase meia hora. Eu agora estou pronto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que um resumo do tema já foi feito. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. E aí o pessoal levanta a mãozinha aí para a gente ir numa sequência e tentar ajudar todos para participar. A Surema é a nossa primeira, que eu sei. Oi, É, Mariana. é, Mariana, oi. Mariana e Emerson. Irmão Moroni, quando você estava falando a respeito dos 3 graus, não, eu vou deixar o Emerson e a Mariana primeiro perguntar, depois eu deixo vocês. Eu faço minha pergunta. Quem levantou primeiro que eu não vi? Primeiro a Mariana, né, Emerson? Vamos lá, primeiras damas. Foi a Mariana primeiro. Observação antes. Eu não estou falando aqui em nome de igreja, em nome de cargo, em nome de coisa nenhuma. Estou falando em nome do irmão Moroni Bingtor, tá? Que isso fique bem claro para todo mundo. E eu acredito muito na regra de fé que diz que a gente respeita todo mundo. Se tem gente com opiniões diferentes, diversas, nós vamos respeitar e vamos amá-los da mesma maneira, porque nós somos, no nosso âmago, nós somos pacificadores. Perfeito, obrigada. Mariana? Boa noite, obrigada pela oportunidade. É mais uma curiosidade sobre o Templos, Segunda Vida, Templos e Portal. Se é algum no sentido literal ou só espiritual, porque eu queria a sua resposta, ao invés de eu entrar em fantasia aqui. Tu quer saber o que objetivamente? Diz para mim.
Ah, eu estava conversando com uma pessoa a respeito de templos e segunda vinda e sobre as pessoas, sobre essa questão de. Gente, eu posso estar viajando legal, tá? Então, estamos aqui perguntando para o irmão, pro patriarca, irmão Moroni, tudo, para poder deixar mais claro essa coisa assim. Sobre a questão de termos muitos templos sendo construídos e sobre eles se tornarem portais para nós em momentos de grandes dificuldades e em relação à segunda vida também. Deixa eu dizer aqui para ti. O Senhor vai aparecer no templo, no cume dos montes. Provavelmente esse templo, né, seja o templo que está sendo agora reforçado lá em Salt Lake. Isso diz em Isaías 2, 3, tá? Diz que de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra. Vocês notam que Salt Lake ela é muito parecida com Jerusalém, do outro lado do mundo, né? Ela tem aquele lago salgado, como Jerusalém tem ali Mar Morto e tudo mais, né? E tem rios ao redor, então é muito parecido os dois lados. E é onde o Senhor vai aparecer, em Sião e em Jerusalém, né? Claro que eu estou aqui dando a minha opinião, né? Pode ser contestada, mas o Senhor está em todos os templos. É a casa dele. Ah, mas como é que o Senhor consegue estar em todos os templos? Olha, eu não estou agora na casa de vocês? Estou, né? Milhares de pessoas, eu estou na casa de um monte de pessoas, não estou? Então, e veja, eu estou num procedimento muito mais arcaico do que o conhecimento do Senhor, né? Isso aqui para ele deve ser jardim de infância, né? Se comunicar assim com o mundo inteiro, olhando um para o outro, deve ser jardim de infância. Porque quando eu oro, eu digo, Papai do céu, o Pai Celestial, ele vira para mim. O Deus do universo vira para mim. Então ele está em todos os tempos, num plano um pouco diferente que nós temos que nos preparar para conseguir vê-lo. Ele está num plano de glória diferente. E para isso a gente tem que se preparar. Mas a fé é uma coisa esquisita, né? Porque a gente usa a fé para tudo na vida. Mas nas coisas do Senhor, muitas vezes a gente quer que aconteça da noite para o dia. Ah, eu vou entrar no templo, vou ver Jesus Cristo, já me abraço nele lá. Não é bem assim, né? Quando eu entro na faculdade de medicina, basta eu entrar na faculdade, sentar e dizer: cadê meu diploma? Me dá meu diploma. Não. Eu vou ter que assistir às aulas, eu vou ter que fazer as provas, eu vou ter que fazer residência depois, eu vou ter que fazer especialização e leva uns 10 anos mais ou menos até que tudo isso termine. Para aí eu vou ganhar meu diploma. E na igreja, no evangelho é mais ou menos assim. Talvez possa levar um pouco mais, porque o diploma da eternidade é mais difícil do que o diploma de médico. Então nós temos que ir no templo e pouco a pouco, primeiro sentir o Senhor, sentir a presença dele lá, sentir o milagre dele. Esses dias, só para dizer uma experiência bonita que teve lá dentro, uma irmã ia sair do templo quando uma oficiante disse: olha, eu senti que o Pai Celestial queria que eu lhe desse um abraço. E a oficiante nem sabia se ela ia sair ou se ela estava só andando ali. Mas depois, no fim do turno, ela disse para a oficiante: olha, eu estava indo embora do templo. Estava indo embora do templo porque eu achava que o Pai Celestial nem me olhava, nem me enxergava. E quando tu vieste e dissesse: olha, o Pai Celestial me disse para te dar um abraço. E aí eu senti, mudou totalmente tudo. Né? Em vez de ir embora, eu fui fazer tudo que eu tinha que fazer lá dentro e só saí no fim do turno. Por quê? Porque eu senti que o Pai Celestial sempre anda ao nosso lado, né? Sempre está ao nosso lado. E é isso, em todos os tempos.
Agora, ir para o templo é o lugar mais seguro que tem. Eu acho que podemos ir sim. Quando sentir isso, podemos correr para o templo. Não tem problema nenhum, não. Muito bem. Obrigada, Mari. Obrigada. O Emerson, quem mais? Depois já deixa a mãozinha levantada aí, gente. Boa noite, presidente Torga. Boa noite. Muito obrigado por suas palavras e por dispensar o seu tempo conosco. Lembrei muito do senhor essa semana porque eu ouvi muitos comentários. A gente teve a nossa abertura de terra do tempo de João Pessoa e eu ouvi alguns comentários falando assim que, nossa, aqui é muito ruim o trânsito, o tempo vai ficar num lugar assim, então, vocês não conhecem a história do templo de Fortaleza. Isso é um detalhe, né? A gente está falando de um Deus que criou um mundo, vários mundos, né? Vários universos. Aí a gente vê que a fé é pequena, mas minha pergunta é relativa a outro tema que eu tive uma aula há uns 5 anos atrás falando de mundo espiritual e ficou uma dúvida no ar e eu sempre estou buscando resposta para essa dúvida e não encontro. E eu quero saber se o senhor pode ajudar a gente. Quer saber se, quando Cristo foi para o mundo espiritual, existia uma divisão física, vamos dizer assim, que isso foi feita uma ponte entre os dois mundos, tal, e foi questionado na aula que não, que a divisão era mais espiritual, não existia assim um lado dos bons e um lado dos ruins, tal. E ficou essa dúvida e eu tento tirar até hoje e não encontro uma resposta, né? Se tinha a divisão física, Cristo acabou com ela. Com Cristo indo pregar, né? E dele começar a pregação do Evangelho, todos os missionários do mundo espiritual também começaram. Então, aí o que acontece? Né? Hoje nós vamos para o mundo espiritual e vamos pregar o Evangelho como pregamos aqui. Vamos ajudar os espíritos lá. E hoje eu acredito que a divisão hoje seja mais de testemunhos do que qualquer outra coisa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Emerson. Irmão Moroni, só falar aqui no chat que uma pessoa fez um comentário. Os filhos de Adão e Eva, Eusinaldo, ele falou assim: os filhos de Adão e Eva se casaram com quem? Se não tinha outra família além da deles. Aí o Marcos praticamente já respondeu: casaram entre eles. No início da Terra foi permitido isso. Aí tá lá no chat, tá? Pessoal, mais perguntas? Quem quiser também pode escrever no chat, se não quiser abrir a câmera, não quiser abrir o microfone, pode mandar no chat que a gente lê. Se tiverem a resposta assim que nem essa, pode dar também. É que mandaram aqui, aí eu acho que o Marcos foi legal, porque o Marcos já foi logo ajudando a pessoa a entender, né? A compreender a dúvida da pessoa. A gente aprende na igreja, nós temos que saber de uma coisa. Na verdade, nós temos um professor só, e o nome desse professor se chama Espírito Santo. Ele é o grande professor aqui deste mundo. O Cristo veio, nos deu o exemplo, nos ensinou tudo. É através dele é que a gente conversa com o Pai, através dele tudo acontece, é o nosso advogado, é o nosso irmão, é o que nos ama profundamente, né? Tanto é que eu fico pensando, às vezes, naquela escritura que está em João 15:12. Amai-vos uns aos outros. Essa parte aí não é tão difícil, apesar de muitas vezes ser, né? Amar o inimigo não é uma coisa muito fácil. Mas o mais difícil é a continuação da escritura que diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Aí amar como ele amou não é fácil, nós temos que treinar muito, né? E no 17 de João 15, ele deixa bem claro, né? Ele não está pedindo para a gente amar o próximo e amar uns aos outros. Ele está mandando. Ele diz: olha, poucas vezes eu vi Cristo dizendo isso, mas dessa vez ele disse: eu vos mando que ameis uns aos outros. Veja como é interessante. Ele foi muito incisivo, né? Geralmente ele solicita, ele pede, ele informa, mas dessa vez não. Ele disse: eu vos mando que vos ameis. Por isso que muitas vezes a gente perde tanto tempo julgando as pessoas em vez de amá-los, né?
Então, muitas vezes a gente vê entrar na igreja alguém com uma roupa inadequada, com coisa assim, a gente diz, esse aí está entrando na igreja, que bom que ele está na igreja. Não interessa a roupa ele vai aprender a usar depois a roupa adequada, né? Mas que bom que ele está na igreja agora, né? Fico feliz de vê-lo. Nós temos que amar as pessoas, nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo. As pessoas vêm com todos os defeitos e o grande hospital da vida eterna é a igreja. E é lá que nós todos, e não pensem que nós estamos um pouco tão melhor assim porque nós somos membros fiéis. Nós estamos num nível melhorzinho, mas somos doentes também. Tanto é que a gente toma sacramento toda semana para poder se arrepender de qualquer erro que fez, né? E a gente, é como Cristo disse: atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Então, quando olhar uma pessoa e achar uma coisa ruim, pensa nessa frase: atira a primeira pedra, quem não tem pecado. E a gente vai recolher todas as pedras, botar no chão, deixar para lá e dizer o que que eu posso fazer para te ajudar. Tem um líder, irmão Torgan, que ele falou, eu não consigo lembrar quem foi, alguém pode me ajudar, que ele falou que ele ficava feliz de ver uma pessoa na capela com cheiro de cigarro. Quer dizer, a pessoa ela foi buscar ser melhor, né? Ele falou, eu prefiro ver uma pessoa ali dentro com cheiro de cigarro. Eu não lembro exatamente quem foi, uma apóstola, eu acho, uma autoridade que falou sobre isso. Eu vou até procurar aqui, que eu gosto de fazer que nem a sua. A sua, ela dá as coisas, ela já vai procurar. A sua E se levantou a não, mão, depois o Luigi. Ah, foi um discurso de uma conferência geral, se não me engano. eu acho que foi. Su? Mas Oi. eh, nós estamos aqui para acolher as pessoas, não é para julgar. É para acolher e para ajudar. É isso que nós temos que fazer. Só antes de falar, é que ele falou uma frase aqui, se você me permitir. Essa semana, irmão Torga, eu trabalho com autossuficiência na minha ala. E eu fiz uma loucura, eu coloquei 50 pessoas dentro de uma sala para fazer um intensivão, porque a maioria queria fazer, tentar o fundo perpétuo. E eu fiz essa loucura. Eu falei, o coordenador aqui da Baixada, ele falou, realmente você é louca, porque vai ser bem desafiador. E aí teve algumas pessoas que teve alguma dificuldade, porque trabalham em dois empregos e tal. E eu fui fazer uma pergunta para o irmão Arnaldo, que é o meu coordenador, e ele falou uma frase que aquilo impactou para mim. Ele falou, irmã, use o espírito. A igreja, nós somos uma igreja de inclusão, não de exclusão. Nós temos que dar um jeito de incluir a todos. Aquilo me Exato. fez um bem danado escutar aquilo, irmão, porque E, realmente nós temos que fazer isso, nós temos que abraçar as pessoas, né? nós não temos o mínimo grau de tolerância com o pecado, mas nós amamos totalmente o pecador. Perfeito. Su, por favor. Muito bem. Ah, ah, obrigada. Gente, Cláudio, só dá uma olhada depois que a gente tem perguntas lá no chat. Irmã Moroni, eu tenho uma pergunta. A minha mente fica assim meio, né? Às vezes eu faço umas perguntas que só eu mesmo entendo. E não faz sentido para ninguém. Primeiro, eu gostaria de compartilhar uma experiência, e aí eu vou trazer para a bênção patriarcal. Isso vai ser uma pergunta. E uma outra, irmão, também é relacionada à bênção patriarcal. Há alguns anos atrás, é, quando eu fui tirar minha bênção patriarcal, eu tinha 15 anos, eu moro no Maranhão. Na realidade, eu almocei na sua casa nesse dia, em um domingo. Eu e umas outras moças, meninas da OM, que saímos daqui do Maranhão e fomos tirar a bênção patriarcal. Meu pai tinha acabado de falecer fazia um mês. E minha mãe, ela não queria deixar que, na realidade, 2 meses, minha mãe não queria deixar eu, só com 15 anos, né, quase 16 anos, viajar sozinha para Fortaleza com mais outras pessoas. Aí fomos pegar autorização e tudo mais, enfim. Nesse dia, um sobrinho da minha mãe, um afilhado da minha mãe, que minha mãe não olhava há uns 20 anos, apareceu aqui em casa. Minha mãe tinha dito não. Apareceu aqui em casa e disse: Madrinha, eu vim aqui porque eu tive um sonho estranho. No meu sonho, meu padrinho estava com uma roupa assim. Ele era político, ele gostava de andar com aquelas valizas antigas, né? Para cima e para baixo, e ele estava com essa valisa de roupinha branca e disse que estava indo para Fortaleza resolver um problema.
minha mãe não pensou duas vezes, né? Minha mãe disse: pode ir. Fui, fiz o meu jejum, almocei na sua casa, fiz um jejum e a gente foi tirar a bênção patriarcal, esse grupo de três meninas. Enfim, mesmo a gente não podendo compartilhar algumas coisas, o senhor sabe como é adolescente. Aí depois a gente sentou, depois que recebeu, enfim. É, irmão, primeiro, existia naquela época ou existe alguma um template, um modelo que o patriarca ele utiliza quando ele vai dar a bênção patriarcal, porque a gente percebeu, não vamos falar do que fala nas bênçãos, mas a gente percebeu que a estrutura das mesmas eram iguais. No falar, algumas coisas eram bem parecidas, com algumas coisas mudando, né? E aí depois alguém falou, não, porque existe, algumas pessoas recebem um modelo, alguma coisa como sugestão para seguir e depois vem por inspiração. Isso confere? Porque na época foi uma coisa que disse, mas gente, né? E aí, na minha bênção patriarcal, saiu alguma coisa que me deixou muito abalada na época e durante muitos anos. E gente, não pode ser, não pode ser, né? E aí, como adolescente, aquela coisa ficou na cabeça. Essa é a primeira pergunta, irmão. Deixa eu dizer, como patriarca, nós temos que na bênção temos algumas obrigações, por exemplo, dizer qual é a tribo da pessoa. E isso é obrigatório, né? Não tem para onde correr. Geralmente o patriarca vai dizer, falar sobre o trabalho de história da família, que é importante também, né? E de resto, o patriarca vai mais seguir o espírito. Não existe mais nada que seja assim um roteiro né? Então, geralmente, muitas vezes o patriarca vai dizer sobre quando vai ressuscitar, geralmente na manhã da primeira ressurreição, mas vai dizer, não, ele não vai dizer objetivamente, pode até dizer, mas vai dizer que deve se preparar e tal. Mas são essas três coisas, mais ou menos, que o patriarca vai dizer. De resto, todo o resto, e assim mesmo, essas coisas ele vai dizer seguindo o espírito. Por exemplo, a tribo da pessoa, eu nunca sei antes. Tanto é que eu converso sempre muito pouco com a pessoa antes da benção, para a pessoa saber que tudo que vier na benção vem do Senhor e não vem do patriarca. Mas a própria tribo é o espírito que diz qual é a tribo que aquela pessoa pertence. Tem o problema da ressurreição, o espírito vai dizer. Tem pessoas que estão mais perto, tem outras que precisam se preparar mais. Então é o Espírito que diz. Resumindo, a única coisa que existe que deve ser dita na bênção é a tribo da pessoa. O resto é o Espírito que vai falar. Bem, Perfeito. eu tinha uma outra pergunta, Cláudia, mas tem algumas pessoas Eu no ia ler chat. agora o chat, aí eu volto para você depois, pode ser? Então tá, irmão Moroni, a Leda, ela fez uma pergunta aqui que isso também muito me interessa. É uma pergunta simples. Os animais estarão conosco na eternidade? Tudo foi feito espiritualmente antes de ser matéria. Então, plantas, animais, tudo isso vai estar conosco também, tá? Vai Bem, estar lá. Eu não sei se necessariamente não existe selamento de animal, né? Então, talvez eu, ela quis perguntar isso, né? Se ela eu, tem um bichinho, vai ser eu não dela. sei, mas com certeza esse animalzinho que ela gosta ou coisa parecida vai também, ele tem um corpo espiritual também, tá bom? Muito bom. O Danilo, ele perguntou o seguinte, como a esperança da segunda vinda pode nos ajudar a amar mais,
perdoar mais e confiar mais em Cristo hoje. É o que eu digo, a esperança da segunda vinda, ela deixa um temor dentro das pessoas, né? De Cristo vir e eu não sei, não está entre os justos aquele que vai estar recolhido na nuvem, né? Então, como diz o guia das Escrituras, nos fala isso, né? Então, esse temor muitas vezes ajuda muitas pessoas, mas eu acho que nós não devemos fazer as coisas certas por esse temor. Eu acho que nós temos que fazer as coisas certas pelo amor que nós temos ao Salvador, pelo exemplo que ele nos deu, pela gratidão que nós temos a ele, né? Nos arrependemos, e ele diz que cada um que se arrepende, em Doutrina e Convênio 18, 12, 13, também fala, cada um que se arrepende, ele se alegra, né? Se eu posso dar uma alegria para ele, eu quero me arrepender dos meus erros todos para que Jesus Cristo possa se alegrar. E eu quero trazer outras pessoas a esse arrependimento e levar a expiação para a vida delas, para que elas não passem tanto trabalho, né, para poder resgatar a dignidade. E tendo a expiação, é bem mais tranquilo resgatar a dignidade. Perfeito. O Daniel Soares, ele fala assim, irmão Moroni, esses dois mandamentos, quando você estava falando de amar ao próximo e tal, né, sintetizam os 10 mandamentos, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Os 4 primeiros são com relação ao amor a Deus, e os 6 últimos são com relação ao amor ao próximo, né? Por isso que o Senhor disse, né? Tudo se sintetiza entre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, veja como é interessante, né? Nós tínhamos na lei mosaica uma lei um pouquinho diferente, porque os judeus na época eles estavam vivendo patrocinados pelos deuses egípcios, né? E com uma fé ainda no Senhor, mas essa fé cada vez estava mais fraca, até que Moisés chegou e começou a fazer sinais e tudo mais. Mas veja que, apesar de abrir o Mar Vermelho, apesar do maná que caiu do céu, ainda quando Moisés demorou lá em cima do monte, eles fizeram um bezerro de ouro, né? Então, como estavam ainda muito ligados a isso. E a lei mosaica tinha que ser uma lei mais dura, né? É a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus Cristo veio já a partir de Hebreus 8, Hebreus 9, nós vemos que ele veio trazer uma nova lei, um novo concerto. E aí o concerto eterno, porque esse é o concerto que rege o universo. É a lei do amor. É a lei do amor. É de se bater de um lado da tua face, tu dá o outro, né? Não é se bater na tua face, tu bate na dele, não. É tu bateu de um lado, tu dá a outra face. Então, essa lei do amor é a lei eterna. Quem dirige o universo é o nosso Pai. Veja como é tão interessante a gente pensar isso, né? Porque muitas vezes a gente se sente tão pequeno, né? A gente fica pensando, quando está estudando, se tu começa a estudar o universo, a gente se sente um pontinho na Terra, mínimo, que teria que usar microscópio para poder nos enxergar, né? E a Terra é um pontinho mínimo no universo, que teria que usar microscópio para poder nos enxergar no universo, a nossa Terra, o nosso mundo. Mas, no entanto, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é igual a nós, é do nosso tamanho. E é um Deus do nosso tamanho, um Pai que nos ama, que rege todo esse universo. Imagine o poder que ele tem. Imagine o poder que nós temos como filhos dele. Por isso nós temos tanto que aprender. Por isso que a gente tem que devorar as escrituras, né? No bom sentido, né? Tem que se banquetear, melhor palavra.
se banquetear com as Escrituras. Por isso que nós temos que cumprir todos os nossos convênios. Por isso que nós temos que ir no templo aprender mais sobre os convênios da vida eterna. E desta maneira, um dia, nós vamos ser como ele é, né? No Salmo 82:6, muita gente diz: ai, mas vocês querem ser como Deus é, e isso? Claro que eu quero ser como Deus é, né? Se ele é meu pai, todo pai quer o quê para o filho? Que seja até melhor do que ele. Mas eu não, o Deus não, ninguém pode ser melhor que Deus, porque Deus já é perfeito, né? E se tu mudar a perfeição, tu torna ela imperfeita. Então Deus tem que querer que a gente seja como ele é. Tanto é que em Mateus 5:48 diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. E no Salmo 82:6 diz: vós sois deuses, né? Filhos do Deus Altíssimo. E é isso que nós somos, não deixe ninguém tirar isso da sua cabeça. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não deixe ninguém tirar isso da sua cabeça. E desse Deus que rege o universo, mas que é teu pai também. E que muitas vezes bota a mão na tua cabeça e te afaga para te dormir. Porque ele é um pai amoroso. É um pai que nos amou tanto, como diz em João 3,16, que deu o seu filho unigênito. Foi o único filho dele aqui na terra, literal, e ele deu esse bebê para nos salvar. Esse é o pai que todas as noites deve dar boa noite para nós. Perfeito. Tenho três comentários aqui que fizeram, irmão Moroni. O Emerson ele falou, né, sobre uma parte atrás, os sãos não precisam de médicos. A Débora Carvalho, ela fala, conheço o Moroni desde Fortaleza, Estaca Litoral, adoro seus discursos, amo demais. E a Leda agradece ao irmão Moroni por existir. Tem uma pergunta aqui do Leônidas, desculpa o erro ali, Leônidas. Ele fala assim, irmão Moroni, como fica a situação de quem casou com uma viúva selada anteriormente, depois dessa vida? Ela foi, ela vai ter que escolher mais tarde com quem ela vai fazer o selamento, né? Ela não vai poder ter os dois maridos, então ela vai ter que escolher com quem ela vai fazer o selamento, tá? Essa escolha será dela e ela vai decidir. Mas a pessoa sendo fiel, sendo digna, mesmo aquele que não foi escolhido, ele vai ter uma companheira para toda a eternidade. O Pai Celestial providencia isso, sem problema nenhum, tá? Então fique tranquilo. O problema, o grande problema nosso é ser fiel, ser digno e buscar, né, os convênios da eternidade. Se a gente buscou com toda a nossa força, esses convênios vão chegar na nossa vida. Muito bem. A Michele falou, no meu batismo, o irmão Moroni estava presente, isso há 9 anos atrás. Sei que ele não vai lembrar, mas a sua presença me deu força para seguir esse evangelho. A Rejane Rodrigues fala assim, o que o senhor pode nos ajudar sobre o chamado de eleição? Meu patriarca, na época que tirei a bênção, me falou sobre isso, mas depois que fui atrás dele para saber mais, ele havia falecido. Tirei minha bênção na estaca Fortaleza Oeste. Olha, muita gente confunde o selamento do Santo Espírito da promessa com o chamado de eleição, né? Chamado de eleição vai ser feito no dia do julgamento. Lá naquele dia é que nós vamos ir para o reino celestial ou para o terrestrial ou para onde for. Agora, ser selado pelo Santo Espírito da promessa, todas as ordenanças que nós fizermos,
todos os convênios que nós, de acordo com a vontade do Senhor, será selado pelo Santo Espírito da promessa. Mas isso não dá garantia. Se alguém fizer tudo certo e no último dia quebrar os mandamentos, né, isso não vai dar garantia nenhuma, né? Então não faz nenhuma diferença esse nome chamado de eleição ou coisa parecida, não. Chamado de eleição eu vou ter no dia do meu julgamento. Ali eu vou ter, se ele for aquele agradável julgamento que Moroni fala no fim do livro de Mórmon, aí eu vou estar feliz da vida, vou estar com a vida garantida, com a eternidade garantida e com a felicidade garantida e com a família garantida, né? Então não dá para a gente chegar e dizer, o fulano aqui já está garantido, ele pode errar, pode fazer coisa errada e tudo que ele está garantido. Isso aí é bobagem, né? Quem fizer coisa errada vai ter que se arrepender, não tem outro caminho. Vai ter que se arrepender, vai buscar a expiação, e buscando a expiação, aí vai poder consertar e então, quem sabe, voltar ao caminho certo. Muito bem. A Juliana fala o seguinte, irmão Moroni, já li no manual do Instituto que dizer que vai ressuscitar na manhã da primeira ressurreição é errado. Isso está correto? Eu acredito que isso pode ser, talvez, numa bênção patriarcal ou coisa parecida, né? Ela, Se o patriarca sentiu isso, é o espírito que vai ditar para o patriarca isso. Mas sempre é aquilo que eu disse, condicionante a guardar os mandamentos, a ter dignidade e tudo mais. Porque se não guardar os mandamentos, se não tiver dignidade, o patriarca pode dizer, mas não vai ser cumprido. Tem muitas bênçãos patriarcais que dizem muitas coisas que não são cumpridas, né? Então, na maioria das vezes, a gente pode dizer, né, que a pessoa pode ser preparada para estar lá na manhã do primeiro dia. E eu acho que a nossa meta é essa, porque a ressurreição dos justos é a ressurreição da manhã do primeiro dia. E é tudo que eu quero. entendi. Su, você quer falar antes de eu continuar aqui? Tem bastante pergunta no Eu chat. queria fazer a minha segunda pergunta, se for tudo bem. Irmão, essa semana aconteceu uma coisa comigo e eu estava assim, fiquei desesperada por alguns minutos. Meu pai, como é que eu resolvo isso? Sabe aquela coisa que eu fico, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? E eu ajoelhei para fazer uma oração. Assim, sabe quando você entra em desespero, eu digo, tá, vou fazer uma oração. Na hora que eu fui fazer a oração, a resposta chegou no meu celular. Na hora da oração, blum, a resposta aconteceu, né? E naquele momento eu ajoelhei de novo para agradecer o Senhor, assim, com lágrimas nos olhos, porque foi uma coisa tão inesperada, mas que aconteceu naquele momento, né? Isso foi um testemunho, sim, não foi simples, né? Mas foi uma coisa que reforçou o meu testemunho. E aí, depois eu fiquei pensando, trazendo a minha bênção patriarcal em todas as promessas, em todas as coisas que às vezes eu fico, mas Senhor, existem outras coisas que são tão importantes para a minha exaltação, para que eu vejo na minha bênção patriarcal, por que que a coisa não se concretiza? Por que que não acontece? Né? E às vezes, outro dia eu vi alguém falando o seguinte, às vezes a gente fica tão assim, esperando as coisas grandes, que a gente esquece de agradecer pelos milagrezinhos pequenos que acontecem todos os dias, e a gente fica sem a gente entra no esquecimento, trazendo a bênção patriarcal. Uma vez estudando, eu vi alguém dizer que a nossa bênção patriarcal, ela muda à medida que a gente muda, né? Ou seja, o nosso entendimento muda de acordo com, enfim, trazendo a bênção patriarcal, porque o Senhor é patriarca, em pensar a bênção patriarcal enquanto uma bênção atemporal. As promessas que estão ali, algumas coisas elas são respondidas assim de uma forma, eu não entendi porque foi de uma forma e agradeci, porque minha resposta veio de uma forma muito rápida, mas tem outras coisas que parecem que estão estagnadas, e você diz, quando?
Enfim, irmão, estou passando a bola. Tá bom. Deixa eu te dizer sobre a bênção patriarcal. Nós temos as escrituras, que são Mateus, Marcos, livro de Alma, de Nefe, né, no livro de Mórmon, que são escrituras para o mundo inteiro. A bênção patriarcal é uma escritura para a tua vida. É uma escritura individual para ti. Então, isso é a bênção patriarcal. Agora, patriarca, e se não der, se não cumprir, se a bênção patriarcal diz para mim ser médico e eu sou engenheiro, eu vou perder o reino celestial? Claro que não. Só que se tu fosse médico, tu ia ter mais facilidade para seguir do que na engenharia. Mas se tu continuar fiel, firme, ajudando, cumprindo os mandamentos na engenharia, tu vai ter mais dificuldade, mas porque o Senhor te preparou um caminho naquele sentido. Mas não quer dizer que tu vai perder a tua exaltação por causa disso. Tu só perde a tua exaltação. Por exemplo, a minha bênção patriarcal, praticamente toda ela se cumpriu. Então, felizmente eu tive essa experiência. Mas eu conheço pessoas boas, pessoas excepcionais, melhores que não cumpriram a bênção patriarcal, que a bênção patriarcal delas não se cumpriu. Elas foram por um caminho paralelo, mas um caminho digno, um caminho de respeito, um caminho de obediência, um caminho de fé, um caminho de amor. Se o teu caminho for de obediência, de fé, de amor, de dignidade, não te preocupa, tá? Só que se tu fosse no caminho da bênção patriarcal, ia ser mais tranquilo. Bem, obrigada, Su. Mariluce, depois a Carla. Não, vou fazer o seguinte, a Mariluce, depois eu vou ler mais um chat aqui, porque tem bastante coisa do chat, depois eu faço a Carla, tá? Pode ser? Por favor, Ah, Mariluce. Cláudia, rapidinho, irmã Moroni, a gente é o bonde da madrugada, né? A gente tem terminado tipo 10h30, É, mas 10h30 é meu tempo de ORM, é esse meu tempo. muito bem. Então, gente, tá aí a dica. Temos 25 minutos. Ok, primeiramente, boa noite a todos. A minha pergunta é só uma dúvida, e como eu aprendi que dúvida não é de Deus, em relação ao arco-íris, tem, como foi em uma aula que foi falado muito sobre isso, né? Que o Senhor, ele fez uma aliança com Noé. Tem relação arco-íris com essa aliança e tem relação com a vinda de Cristo, o arco-íris? Não, o arco-íris tem relação sim com Noé e com o dilúvio. É um convênio que o Senhor fez com Noé de que nunca mais a terra passaria por um dilúvio. Então, esse arco-íris é justamente um sinal de confirmação deste convênio. Ah, ok. É porque aí lá falaram que quando não aparecesse mais o arco-íris, é que o Senhor estaria próximo, né? Então eu fiquei com essa questão, mas até então onde eu aprendi que o arco-íris seria uma aliança, né, que o Senhor tinha feito com Noé. Mas então, muito obrigada, tirou a minha dúvida. Muito obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui. Tem várias, irmão, mas eu vou fazer uma dessa, depois eu volto para Carla. Só tenta tirar tua mãozinha ali, Mariluz, para não me confundir, por favor. A Franciele, ela fala o seguinte: o que o senhor diz a respeito? Querei vós também retirai-vos. Outra diz: acautelar e guardar de toda a avareza. Sei que se aplica ao nosso discipulado, mas o que se aplica em escolher o reino de Deus e ao preparo para a segunda vinda? Me sinto ansiosa e avareza emocional, porque sinto que quero ter controle e estagno com isso. Avarento é aquele que dá valor para as coisas que não têm valor. Geralmente
é o avarento, é aquele que dá valor para o dinheiro, que dá valor para essas coisas materiais. Se tu está preocupada com teu espírito, tu já deixou de ser avarento. É sinal que tu está querendo predominar o teu lado espiritual sobre o lado material. E aí o homem natural, a mulher natural que está em ti, ela está sendo sobrepujada pela mulher espiritual. E isso é ótimo, né? E essa preocupação é boa, mas como eu disse, não, a fé sem obras é morta. Então, que essa preocupação se torne leitura de escritura, se torne oração, se torne jejum, se torne cumprir os teus chamados, se torne averiguar como é que está o cumprimento dos teus convênios. Então, isso que tem que se tornar essa preocupação, porque senão não vai adiantar nada. Então, tendo essa preocupação, tá, de te tornar cada vez mais digna, né, de como diz a escritura, né, que está em Joel 2:13, rasgar o teu coração, né? Rasga o teu coração, mas não é só rasgar o coração, é deixar entrar o amor do Senhor, é deixar o coração do Senhor tocar no teu e entrar esse amor no teu coração. Por isso que ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele tem o amor perfeito. Qual é o amor perfeito? É a caridade, né? A caridade é o amor, é o puro amor de Cristo. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Ninguém consegue ser caridoso se não praticou uma caridade com alguém, né? Ah, esse irmão é muito caridoso. O que ele fez pelos outros? Nunca fez nada. Ele não é caridoso, né? Agora, esse irmão é muito caridoso. Ah, ele sempre ajuda alguém que precisa, ele sempre está pronto para colaborar. Tá certo? Ah, bom, esse irmão é caridoso. Porque lembra, aí a gente entra, quando fala de caridade, lembra logo da parábola do bom samaritano, né? Todos os outros passaram, ficaram com pena, olharam e tudo mais, não fizeram nada. O bom samaritano, não. Esse parou, cuidou, levou para a estalagem, pagou o estalajadeiro para cuidar dele, né? E ainda disse que ia voltar para ver como é que ele estava. Isso é a caridade. E isso é a prática que nós temos que ter, né? Quanto mais nós amarmos o nosso próximo, mais perto de Cristo nós vamos estar. Microfone, Cláudia. Ah, é o meu. Estou falando com a Carla. Bom, irmão, obrigada. A Carla, por favor. Eu pensei que era comigo, que eu estava falando aqui com minha filha. Eu estava falando aqui com a Melissa, minha menina, sobre a questão de selamentos, que fizeram perguntas sobre o selamento, né? Sobre a questão de um homem ser selado, pode ser selado várias vezes, e a mulher tem que desfazer o selamento para poder ser selado novamente. E falando com ela sobre a questão que na exaltação a gente pode ser dado para maridos que já têm outras esposas, né? E eu estava falando com ela que isso se dá talvez ao fato de ter mais mulheres na Terra do que homens. E ela acha que não é isso. Ela diz: tira essa dúvida aí com ele que eu quero escutar. Eu estou achando que tem mais mulher fiel do que homens fiéis. Né? Que na exaltação vai ter mais mulheres. Porque E eu estava falando. veja que agora é um momento que ainda a gente tem dificuldades com isso, né? Mas na exaltação, nós estamos tudo na qualidade de deuses e deusas, isso não será problema nenhum, né? Sim, Nenhum. Mas na minha concepção, isso veja, não é opinião de igreja nem nada, é opinião minha. Eu pessoal. acredito em. E as mulheres, elas têm uma sensibilidade muito importante, né? Elas sentem muito o espírito. Eu não sei se é pelo fato delas ficarem gerando a vida por 9 meses e depois acompanhando essa vida, elas serem a fonte de vida muito mais do que os homens.
né? Se isso já não deixa elas muito mais perto do Pai Celestial do que nós. Eu estava falando, inclusive, para ela que eu acredito que a maioria da terça parte que foram expulsos, a maioria eram espíritos masculinos. É, não faz a menor diferença isso para nós, né? O São só coisas que às vezes a gente acaba conversando. pagações que eu não posso nem responder, né? Por isso que eu Aham, disse, eu acho isso, mas não tenho nada que embase escrituristicamente é, esse machismo, né? aham. Mas eu acredito que no fim de tudo é o seguinte: é o homem ao lado da mulher e a mulher ao lado do homem. Não tem nem ninguém na frente nem ninguém atrás. Os dois são juntinhos, um do lado do outro. Correto, obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, irmã Moroni. Ah, Luci, eu vou nas perguntas primeiro, depois eu volto lá, se der tempo da gente ler os comentários, só os comentários que fizeram a respeito de algum assunto. A Luciane pergunta assim, irmão Torgo, é possível definir, quando o senhor falou sobre o negócio de dar a outra face, né? É possível definir dar a outra face? É assim, tem uma palavra que define isso e os profetas têm dito essa palavra sempre: ser pacificador, né? Não ser alguém que queira brigar. A briga, né? Aquela discussão raivosa, aquele negócio, não vem do Senhor. Do Senhor vem o Espírito. Então, muitas vezes, a gente pensa que dar outra face é muito difícil, não é? Muitas vezes nós temos coisas que são tão fáceis da gente dar a outra face e a gente não dá, né? Muitas vezes é aquele negócio, eu perdoo, mas não esqueço. Mas o Senhor, em Doutrina e Convênio 58:42, diz que ele perdoa e esquece. E se eu tenho que ser que nem ele, eu tenho que perdoar e esquecer. Isso é dar outra face, né? Eu perdoei, eu esqueci. É eu não ficar com raiva de ninguém. Raiva não é sentimento do Senhor, é o amor que é. É eu ver por que aquela pessoa. E interessante, lugar que a gente vê isso muito à flor da pele é o trânsito, não é? Muitas vezes a pessoa dá uma fechada e te dá vontade de pegar o carro e ir lá fechar ele também. E aí dá outra face que quer frear, deixa ele entrar. Quem sabe ele está com alguém doente lá dentro do carro e tentando levar para um médico ou coisa parecida, e eu não sei, né? E se eu tenho um colega, por exemplo, que me xinga, né, por bobagem, eu chegar e dizer: olha, meu amigo, tu até que sabe fazer tão bem isso aí, um dia tu pode me ensinar, né? Então é ver o lado bom. Se ele está vendo o meu lado ruim, e sempre a pessoa vai ter, né? Nós não somos perfeitos, mas quando a pessoa vê o nosso lado ruim, vê o lado bom dela. Eu tenho certeza que ela vai mudar. Muito bem. É, tem uma pergunta aqui, não sei se já foi respondida. Eu sou selada, mas a Itla, ela fala, eu sou selada, mas hoje sou divorciada e meu ex-marido já casou. Eu gostaria de saber se eu devo desfazer selamento ou me mantenho no convênio. É tua escolha. Essa é uma escolha tua. Eu não posso opinar sobre isso, né? Se tu desfizer o convênio, tu vai desfazer até o convênio, todo o convênio. Tu não vai ser selado a ninguém. Então, provavelmente eu faria isso se eu tivesse outra pessoa a quem eu pudesse me selar com dignidade. Tá bom? Muito bom. Deixa eu ver aqui. A Carmen, ela fala o seguinte: o meu patriarca conversou comigo por telefone antes de proferir a minha bênção e me fez algumas perguntas. Muitas coisas desta conversa saíram na bênção patriarcal, como, por exemplo, era eu divorciada e ele falou muito sobre a lei da castidade e casamento. O senhor acha que a conversa teve influência na bênção?
Difícil, né? Essa é a razão que eu não converso muito antes de dar uma benção. Eu converso só para saber se a pessoa está tempo na igreja, para coisa assim. Eu converso 2, 3 minutos no máximo, porque a pessoa deixa essa dúvida na pessoa. Acredito que não. Acredito que o patriarca deve ter buscado o Espírito e deve ter falado, mas vai coincidir com muita coisa que tenha falado, né? Mas por isso que eu não faço isso. Mas tem outros patriarcas que fazem. E não dá para mim julgar, tá errado, não tá. Não, só são diferentes, né? Agem de forma diferente, mas eu acredito que todo patriarca ele faça uma oração, ele se prepare espiritualmente para dar aquela benção. Muito bem. O Rodrigo, irmão, ele pergunta, ele fala assim: concernente à segunda vinda, entendi que o que mais importa é preparar-se para encontrar ao Senhor. Muito ouvi já sobre o milênio, sobre o tempo em que a besta estaria no poder e etc. Mas não entendo a sequência dos fatos. O Salvador retornará antes desses fatos mencionados? Não, Salvador ele retorna depois e depois dele retornar é que começa o milênio. Bom, e como eu disse, os fatos vão estar ali em Mateus 24, em Joel 2 e Apocalipse 11. Tá? Quem quiser ver mais ou menos, lê detalhadamente isso sem problema nenhum. Perfeito. Ah, a Neila, ela fala assim, mas perdoar não necessariamente temos que voltar a conviver, né? Não, não tem que não. Mas perdoar e esquecer, né? E talvez ela esteja falando de um relacionamento, né? Se a pessoa fez algo errado, muito errado e tudo mais, não, de forma alguma, não tem nesses, principalmente se quebrou a lei da castidade, né? Não tem que. Eu conheci pessoas que voltaram e viveram muito bem. Conheci outros que voltaram e não viveram bem. Então é uma coisa muito pessoal, vai ser entre tu e o Senhor. Vai ter que perguntar, aí não vai poder perguntar para o irmão Moroni, vai ter que perguntar para o Papai do Céu mesmo. Eu acho que às vezes, irmão, o perdoar é você não sofrer mais quando você lembra daquilo também. Às vezes você lembra, mas não te faz sofrer. Se Tá sofre correto, porque você não perdoou ainda. tá correto, tá correto. E aí que a gente vê que a gente é meio burro muitas vezes, né? Porque a pessoa fez a coisa errada, ela esquece e a gente continua sofrendo com aquilo. É, Eu me lembro exatamente. de uma vez um parente meu, dois parentes meus, um estava passando no ônibus e parou na parada e a pessoa olhou para o lado assim e não viu que tinha o outro parente embaixo, né? E ao ver aquele parente embaixo, ela não viu, porque muitas vezes tu tá olhando assim para aquele lado, mas não tá olhando para as pessoas, né? E ela não viu e foi embora. E aquele parente que estava embaixo disse: ele nem quis me olhar, nem quis falar comigo, né? Sabe por quantos anos eles ficaram sem se falar? 20 anos. 20 anos ficaram sem se falar por causa daquilo. Olha que coisa idiota, né? E É, muitas vezes coisas bobas assim. Aí depois de 20 anos, aí um chegou, eu acho que tu não me viu mesmo e tudo mais. Nem sei, de repente nem se lembrava mais do que era. verdade. Voltando, alguém que tem mais pergunta para fazer? Parece que. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A O gente já tem Daniel só perguntou: 7 minutinhos, Mendonça. saudades da terrinha, irmão Moroni? De várias terrinhas, né? Não, de duas. De três, pelo menos, eu tenho. Do Ceará, que eu tenho um grande amor pelo cearense e uma grande gratidão ao povo cearense. Eu, tudo que puder sempre fazer pelo Ceará, sempre vou fazer. De Portugal, onde fiz missão, né, fui presidente de missão, tenho um grande amor pelos portugueses. E do Rio Grande do Sul, onde nasci também, e temos ainda familiares tanto no Rio Grande do Sul quanto no Ceará.
Então, esses três povos, mais o povo aqui de Brasília, que me acolhe com tanto amor, tanto carinho, e o povo do interior de São Paulo. Daqui a pouco eu estou dizendo povo do mundo inteiro, né? Mas do interior de São Paulo, que é onde eu fiz missão, que até hoje eu recebo muito carinho, muito amor. Então, obrigado a todos eles que lembram da gente e que dedicam orações ainda para nos abençoar, dizer que estamos firmes na igreja, né? Muita gente pensa, não, irmão Moroni não está nem indo na igreja. Estou, todo domingo vou na igreja, sou conselheiro do templo e sou patriarca da estaca. Recentemente, eu soube do falecimento da sua sogra, da Rosinha, e ela eu conheci quando eu era de Fortaleza, quando eu morei em Fortaleza, e a gente sabe o quanto ela era uma mulher maravilhosa, né? Cantava maravilhosamente bem, né? Olha, se alguém nunca teve razão para reclamar de sogra, fui eu. Sempre tive uma sogra excepcional até o finzinho da vida dela, agora já com 91 anos, ela estava indo no templo, fazendo as ordenanças no templo. Ela morreu com 92 anos, né? 92 anos, ela fez o aniversário, começou a passar mal, dali durou mais, eu acho, umas 2 semanas e faleceu, né? Mas ela era uma mulher espetacular, é uma mulher espetacular. Está agora com o marido dela lá fazendo festa com meu pai e minha mãe, né? Então ela cantava bem, mas ela foi professora de seminário de duas autoridades gerais, de vários setentas, de presidente de missão, de presidente de estaca, né? Foram todos alunos dela no seminário. Então veja que ela foi uma boa professora, né? Tem que contar que era vaidosa, linda demais ela, né? Ela era muito vaidosa. Diz que o marido dela sempre disse: vai sair de casa, tem que sair pintada. Su, você quer falar alguma coisa? Não, não, acho que só voltar para o irmão Moroni para as considerações finais. Então, Moroni, suas considerações finais, por favor. Agradecer a vocês por essa oportunidade. Espero que nós todos tenhamos aprendido junto mais um pouco, né? Porque isso é o bonito do Evangelho, né? Muitas vezes a pessoa diz: ah, mas esse que entrou agora vai me ensinar, e vai ensinar. Entrou hoje na igreja. Eu aprendo com as minhas netas, que são pequenas, né? Elas me ensinam, meus filhos, quando eram pequenos, me ensinavam. Na igreja, o bonito é isso, todo mundo um ensina o outro. Nós estamos, não é num clube de perfeitos, estamos num hospital onde aqueles que estão melhorzinho ajudam aqueles que ainda não estão tão bem, e assim a gente vai levando. Mas tem só um médico, que é Jesus Cristo, né? E um enfermeiro, que é o Espírito Santo. E o dono do hospital é o Pai Celestial, né? Que cuida de todos nós. Só dizer que eu acho tão importante a gente orar ao Senhor. E muitas vezes a gente só lembra do Senhor quando tem problema. Eu tenho dito muitas vezes por aí afora que uma definição linda de oração que eu vi foi uma menina numa sacramental prestando testemunho, uma menina de 9 anos. Ela disse: vocês sabem por que eu faço oração para o Papai do Céu? Porque eu acho que ele tem saudades minhas. E eu fazendo oração, ele mata a saudade. Veja isso que é o cerne da oração, né? É a gente conversar com o Pai e dizer: Pai, que bom conversar contigo. Ó, hoje aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Né? Não só perguntando, não só pedindo bem, né? Mas conversando com ele. Ele vai gostar muito dessa conversa, eu tenho certeza disso. E eu deixo toda essa nossa explanação, já que a gente falou dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Amém. Amém. obrigada. Que banquete a gente teve hoje, com as suas palavras, com as pessoas que participaram. Aqui no chat, irmão, tem muitas pessoas que falaram da lembrança que tem
de ti quando era de Fortaleza, de Brasília e assim por diante. E depois, talvez, não sei se a Sul consegue mandar para ele a cópia do chat, não sei. Dá pra, na hora que salva, acho que baixa, parece que dá, né? Se dá, vai ser ótimo. Na hora que baixa, dá para a gente. Depende da Olha, configuração que foi feita. Eu não lembro como está a configuração, mas. só ler Opa. aqui o que o Paredes Zapata, ele falou: Olá, eu não falo português, estou usando um tradutor, mas, por favor, continuem compartilhando os links dessas reuniões nos grupos de WhatsApp, para que eu possa ir aprendendo português e, com o tempo, conseguir participar junto com vocês nas reuniões. Muito obrigada. Jared, melhor professora que você vai ter aqui é a Surema. Pode acreditar. Jared está aí, ó, vendo a gente. A cara da Surema. Irmã Moroni, muito obrigada. Então, Su, você pode encerrar para nós? Assim, que eu acho que você tem todo aquele jeito melhor que eu. Eita, depois do irmão Moroni, minha amiga, tudo que a gente fala. Gente, eu gostaria de agradecer de coração, gostaria de agradecer a irmã Rosa, que tão prontamente, ela é o meu contato, né? Que tão prontamente eu falo com ela, eu acho que a esposa é a melhor forma de amolecer o coração do marido. De olhar lá o calendário e obrigado, irmão Moroni, e agradeço a sua esposa, né? Por ela prontamente ter nos atendido sempre. Gente, a gente vai ter na próxima quinta-feira a aula do Vem Segue-me, é o mesmo link. Não esqueçam, mesmo que vocês não recebam, Jared que falou, mesmo que você não receba nenhum convite, todas as quintas-feiras, às 20h30, a gente está aqui no mesmo link para a aula do Vem Segue-me. Esse sábado a gente vai ter uma profissional, uma terapeuta, e domingo a gente também vai ter um outro convidado especial. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e a Carla. Geralmente, quem está com a câmera ligada, a gente pede para fazer oração. Não, não era a Carla, desculpa, era a Norlene. Desculpa, Carla. Eu não sei se ela está na Eu não sala sei se a ainda. Norlene ainda está por aqui. Norlene, Ainda você ainda está no aqui, recinto? estou. E só lembrando, Ela vai. gente, amanhã é o aniversário da Norlene. Norlene está completando 15 anos. Pela sétima Parabéns. vez, né, Exatamente. Norlene? É exatamente isso. Eu aceito presentes.